Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Esse nome que é um nome sobre todo nome. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e não há um nome maior do que esse, e nunca, jamais haverá. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vamos hoje continuar o nosso estudo do livro do Apocalipse, no nosso vídeo número 16. Hoje nós vamos ver então a abertura do segundo selo pelo Cordeiro. Então lá em Apocalipse capítulo 6, os versículos 13 e 4 diz assim: Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Até mesmo diante do anticristo, o Cordeiro mantém a iniciativa em suas mãos. Isso sempre, em qualquer circunstância, a iniciativa sempre vai ser dele. Nada escapa da sua forte mão. Isso é um consolo para nós, nos dias atuais, que nos firmamos em Jesus. O poder do inimigo nunca estará fora do seu controle, pois Jesus é vencedor. Ele disse em certa ocasião: ninguém as poderá arrancar, as ovelhas, arrancar da minha mão. Lá em João, capítulo 10, versículo 28. Irmãos, a profecia nunca se contradiz. Ela é uma maravilhosa harmonia. Isaías e Miqueias fizeram afirmações idênticas sobre o futuro de Sião. Como nos últimos tempos, o monte do Senhor será elevado, e muitos povos afluirão para ele. Isso mesmo escreveu Isaías e Miqueias. Em João e Marcos, vemos outra concordância. Ambos falam primeiro do anticristo e depois de guerras e rumores de guerras. Com João, o anticristo está assentado sobre um cavalo branco, e então o cavalo vermelho vem no segundo selo. E para o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Jesus disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Lá em Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6. Este, sobre o cavalo branco, é o anticristo. Quando ouvirem falar em guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. No versículo 7, do mesmo capítulo 13. Este cavaleiro sobre o cavalo vermelho são as guerras. Sempre temos que lembrar que Jesus dirigiu
suas palavras proféticas a Israel e não à igreja. Bom, muitas guerras já tivemos no mundo. Tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, com mais de 10 milhões de mortos. Tivemos a Segunda Guerra Mundial, com seus 50 milhões de mortos. Depois, outras guerras pelo mundo afora. A Coreia, no Vietnã, no Camboja, a Guerra dos 6 Dias no Oriente Médio, guerra no Iraque e por aí afora. Tudo isso, porém, irmãos, não será nada em comparação com aquilo que virá após o arrebatamento. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Como já foi dito antes aqui, os selos são descritos em linhas gerais, em contraste com os próximos capítulos, onde, por exemplo, a pessoa do anticristo e as terríveis guerras mundiais que virão depois são descritas com mais detalhes. Aqui, agora estamos vendo apenas o exterior. E por isso mesmo devemos prestar atenção neste segundo cavaleiro, com seu cavalo vermelho. Esse cavaleiro é caracterizado por 3 coisas. Primeira coisa, seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra. O mundo está permanentemente em guerra. Não existe paz. Segunda coisa, e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Assassinatos e homicídios em todos os lugares do mundo. Esse extermínio recíproco é cada vez mais real em nossos dias. Terceira coisa que caracteriza esse cavaleiro. E lhe foi dada uma grande espada. Espada, o que é espada? É uma arma. Essa curta observação explica o porquê de as grandes potências mundiais estarem cada vez mais aumentando o seu poder bélico. Muitos bilhões de dólares são gastos diariamente visando aumentar o seu poder bélico para se contrapor às demais nações. Essa é a grande espada que está sendo forjada agora e já há muito tempo. Está escrito em Isaías, capítulo 59, versículo 8: não conhecem o caminho da paz. Que tempo terrível está por vir sobre o mundo quando a igreja tiver sido arrebatada. Queira Deus que eu e você e os nossos entes queridos, assim como todos os nossos irmãos em Cristo, estejamos juntos quando o arrebatamento acontecer, o que será muito em breve. Passemos então agora para a abertura do terceiro selo, em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz assim:
o terceiro selo, o terceiro cavaleiro. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Também poderia se dizer: não toque o azeite e o vinho. Os outros juízos são juízos indiretos do Cordeiro, através dos quais os homens se destroem reciprocamente. Este aqui, porém, é um flagelo direto do Cordeiro. Embora os juízos do selo se realizem intercaladamente, João só pode descrevê-los um após o outro. No entanto, os 4 cavaleiros, figuradamente, trotam juntos pelo mundo para realizar sua destruição. O cavaleiro do cavalo preto tem uma balança na sua mão. Isso significa o quê? Isso significa fome. Já hoje, há muita fome no mundo. Não é verdade? Muita fome no mundo. Tem países do mundo aí, principalmente lá na África, que morrem muitas pessoas por dia em consequência da fome. Então podemos ter uma noção bem clara aqui de como a situação será terrível durante a época anticristã, quando vemos que no mundo milhares e milhares de pessoas morrerão como vitimadas pela fome. Se em tempos antigos o Senhor também não poupou Israel nesse sentido, por causa do pecado, pois Israel também sofreu de fome. Quanto menos vai poupar um mundo que se rebela contra ele. A balança na mão do cavaleiro sobre o cavalo preto indica o racionamento de alimentos. Notemos que o cavaleiro anterior já exigiu muitas vítimas e agora acrescenta-se a fome. Essa escassa porção de trigo por 1 denário. No tempo de João, isso significa 1 denário. Isso significa, essa porção de trigo por 1 denário, isso significa, lá no tempo de João, um encarecimento de 8 a 12 vezes. 1 denário, naquela época, correspondia ao salário de 1 dia de trabalho. Isso significa fome para uma família. De uma forma significativa, uma voz do meio do trono estabelece essa ração alimentar extremamente reduzida. E ainda acrescenta: e não danifique o azeite e o vinho. O azeite, na Bíblia, é a representação do Espírito Santo. E o vinho é o sangue redentor derramado do Senhor Jesus. Aqui então, agora, irmãos, transparece uma maravilhosa verdade. A Igreja de Jesus
não participará de tudo isso. Nela não é feito mais nenhum mal, da mesma maneira como naquela promessa aos vencedores. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O sangue de Jesus não será mais anunciado, pois as testemunhas de Jesus foram arrebatadas ao seu Senhor. Entretanto, neste cruel tempo anticristão, ainda virá ao Senhor uma multidão incontável, como veremos lá no capítulo 7, versículo 9. Essa multidão incontável será salva porque não aceitaram adorar a besta e não negaram a fé em Jesus. Abrindo então o terceiro selo e o quarto selo, abrindo o segundo selo e o terceiro selo, mostrando quem é o segundo cavaleiro do Apocalipse e quem é o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Então a gente vai ficando por aqui neste vídeo e no próximo vamos estar tratando então da abertura do quarto selo, trazendo o quarto cavaleiro. Até agora vimos o primeiro cavaleiro, o anticristo, o segundo cavaleiro no segundo selo, as guerras, o terceiro cavaleiro no terceiro selo, a fome. O quarto selo nos mostrará qual será o quarto cavaleiro do Apocalipse. Até lá então, irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa noite. Amém.